A pandemia do novo coronavírus tem assustado o mundo e aqui no Maranhão não é diferente. Sobre esse assunto eu converso agora com a doutora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. Doutora, a gente sabe que o coronavírus tem causado esse pânico no mundo inteiro e aqui no Maranhão a gente também, além do coronavírus, vive o medo aí do H1N1 com mortes confirmadas, né? Isso, então o H1N1 normalmente ele faz parte da chamada gripe sazonal, né, que acontece todos os anos, especialmente nos meses mais frios, que no nosso caso aqui são os meses em que há chuvas, né? Então, por conta disso é que existe a vacinação todo ano, né, porque esse vírus ele sofre mutações, né, e aí ele tem a possibilidade de causar epidemias. E a gente sabe que especificamente o H1N1 é um vírus que ele complica em determinados grupos, né, como crianças, menores de 2 anos, idosos, pessoas que têm doenças de base, doenças crônicas. Então, isso chama a atenção da importância de se vacinar, né? A vacinação já vai começar na próxima semana. E essa vacina é uma vacina que ela é uma vacina relativamente ruim em termos de eficácia. Ela precisa ter muita gente vacinada para ela poder funcionar. Então, é muito importante que agora, nessa situação, com coronavírus, com H1N1, que as pessoas se vacinem contra o influenza, que vão ter, dependendo da vacina, 3 ou 4 tipos de influenza e necessariamente em todas essas vacinas está incluído o H1N1. O grande perigo acerca do coronavírus é a questão da alta letalidade entre pessoas idosas e também a questão da alta transmissibilidade. É essa a preocupação principal? A transmissibilidade ela é uma preocupação assim, no sentido que todo mundo é suscetível. É um vírus novo, então ninguém teve em contato, todo mundo teoricamente pode pegar. 80% dos casos são leves a moderados, mas 20%, então isso é um percentual relativamente alto, e são casos considerados graves ou críticos. E esses casos graves ou críticos, eles precisam de internação hospitalar, internação com suporte de UTI, com suporte de ventilação. 25% desses precisam mesmo do respirador, 75% pode ficar com suporte de oxigênio, né, que é inferior a um ventilador. Então imagina isso, você atendendo milhares de casos, de repente dentro do hospital, precisando de UTI, de ventilador para esse paciente. É impossível, é o que está acontecendo na Itália. As pessoas estão morrendo por falta de condições de atendê-la e os médicos estão definindo que quem tem mais de 80 anos morre, né, não vai ser colocado no ventilador. Então isso é um dos piores mundos. Então tudo tem que ser feito para que a gente não chegue nesse estágio aí que a Itália chegou. Doutora, a gente não quer aumentar esse pânico, né? Mas assim, há a possibilidade desses números confirmados serem bem maiores, tendo em vista que nem todo mundo que apresenta os sintomas consegue ser testado, né? Pela dificuldade que hoje o Ministério da Saúde ainda apresenta com relação à testagem. Pode ser maior? Com certeza, é muito maior. Até há 2 dias atrás, o município de São Luís tinha 190 casos da chamada síndrome respiratória aguda grave em investigação, ou seja, sem o resultado ainda dos exames. Então, com certeza, a gente tem muito mais casos de H1N1 e é muito provável que o coronavírus já esteja circulando aqui. Os exames estão demorando muito, os exames não são feitos aqui, são feitos num laboratório de referência nacional, no caso Evandro Chagas em Belém, e está demorando muito e a tendência é cada vez piorar mais, porque quanto mais demanda esses laboratórios tiverem de exame, menos eles vão dar resultado. E o outro problema é que o governo brasileiro, ele não optou em produzir esses kits, né? Então, a gente, no momento, não tem kit, o Brasil não tem kit e nem vai ter em curto prazo, né? E você viu que a Organização Mundial de Saúde condenou isso, né? Nesse momento, era importante você saber realmente onde é que está o vírus circulando. Então, são coisas assim que o governo precisa dar respostas rápidas, né? E tem saída. A gente tem como, no Brasil, produzir esses kits desde que haja decisão política de produzir. Você falou também da questão da vacinação, da importância dela. O governo federal, inclusive, já falou em adiantar a campanha de vacinação, né? Por que é importante garantir a imunização? Porque nesse momento, se você tem um sintoma respiratório, pode ser um resfriado comum, pode ser qualquer outro vírus respiratório, pode ser H1N1, pode ser coronavírus. Então, quanto menos pessoas tiverem com sintoma respiratório, melhor. Então, é muito importante que
seja feita a vacinação. No caso aqui do Maranhão já foi autorizado para nessa primeira etapa vacinar as crianças, né, porque elas só seriam vacinadas em maio. Então, quanto menos pessoas estiverem doentes, quanto menos pessoas procurarem o serviço de saúde, você conhece a realidade do nosso serviço de saúde, ele já é precário, sem coronavírus, e sem H1N1. Então, imagina se você tem várias epidemias acontecendo ao mesmo tempo. Você esgota o serviço de saúde e aqueles pacientes que precisariam mesmo, no caso do coronavírus, o caso grave, ele vai ter um atendimento demorado e pode isso contribuir para que ele morra. Doutora, obrigado pela sua entrevista. Jairo Martins, de volta ao estúdio.